Fala galera aqui do canal Café Concurseiro. Hoje nós vamos falar um pouco e transmitir um pouco da nossa experiência acerca da conciliação dos editais em concursos públicos. No atual momento nós temos 2 editais de 2 concursos públicos que estão abertos e que está deixando os candidatos um tanto quanto com dúvidas em relação a fazer as 2 provas ou optar por uma em detrimento de outra. Os editais a qual me refiro é o edital da GCM de Caldas Novas e da Polícia Militar do Estado de Tocantins. E aí, compensa fazer as 2 provas? Eu vou falar um pouco aqui acerca da experiência que eu tive ao realizar 2 provas no mesmo dia de um mesmo certame. A ocasião foi tudo em um mesmo estado. O primeiro fator que a gente esbarra nesses 2 concursos aqui, para você que é candidato nesses 2 concursos, é a questão financeira. Nós temos um edital que vai ser um concurso público que vai ser aplicado a prova em Caldas Novas, no estado de Goiás, e nós temos uma outra prova que vai ser aplicada no estado do Tocantins. Então, o nosso primeiro obstáculo para fazer essas 2 provas é o recurso financeiro. Caso você não tenha esse obstáculo e mesmo assim deseja fazer essas 2 provas, ter essas 2 oportunidades, eu devo alertá-lo sobre alguns pontos. Não necessariamente quando a gente estuda para um cargo que pense que é mais alto do que o outro, automaticamente a gente está estudando para um cargo de nível menor. Supõe-se que a Polícia Militar ela tem uma cobrança maior em relação ao nível das questões que são cobradas nos editais das GCMs. Então você não pode pensar que por estar estudando para o concurso da Polícia Militar, que supõe-se que tenha um nível mais elevado de cobrança, automaticamente você estará estudando para um concurso da GCM que tem um nível menor de cobrança das questões. Por que eu digo isso? Porque eu tive essa experiência ao fazer um concurso da Polícia Civil no estado de Minas Gerais. Na ocasião, eu estudei para o cargo de delegado e também estudei para o cargo de escrivão da Polícia Civil. As matérias eram as mesmas, porém com tópicos por vezes diferentes. E é aí que é o X da questão. Porque eu fui com o pensamento de que se eu estivesse estudando muito para delegado, automaticamente aquele conhecimento seria aproveitado no cargo para escrivão. O que de certa forma foi, só que não o suficiente para mim conseguir galgar uma aprovação para escrivão. Na ocasião eu consegui ficar classificado para Delta e não consegui nem estar classificado para a prova de escrivão, para o cargo de escrivão. Por quê? Nessas matérias que eram divergentes entre os 2 cargos, eu não tive o tempo suficiente para me preparar com qualidade para elas. Eu foquei muito mais naquele cargo maior, com esse pensamento de que se eu estivesse estudando para ele, automaticamente eu estaria adquirindo conhecimento para esse que é mais baixo, e deixei as particularidades desse cargo mais baixo um tanto quanto de lado. Então, quando eu fui fazer a prova no mesmo dia para esse outro cargo menor, eu me deparei com certas particularidades que eu não havia estudado. Eu vou dar o exemplo de uma delas, direitos humanos. Na prova para Delta, ela teve uma cobrança muito mais genérica. Na prova para escrivão, ela teve uma cobrança muito mais específica, abordando as especificidades dos diplomas, dos diplomas internacionais, da Declaração de Direitos Humanos, entre vários outros diplomas que foram cobrados. Então ele não queria saber só aquele aspecto geral daquele diploma internacional, ele queria saber o que estava escrito naquele diploma internacional. E quem já tem o hábito de estudar sabe que normalmente a gente estuda o quórum de aprovação, alguns artigos principais, só que não tão a fundo quanto essa prova tinha cobrado. Informática também é outro exemplo que eu trago. Na prova para Delta não tinha informática, eu já tinha um pequeno conhecimento de informática de outros concursos e tentei ir para essa prova apenas com o conhecimento que eu já tinha de outros concursos. Então, ele veio com uma cobrança bem mais rebuscada em informática também. Ou seja, resumindo, eu dei muito foco para um cargo maior, pensando que estaria estudando também automaticamente para o cargo menor, e não me atentei às especificidades desse cargo e acabei não sendo nem classificado nesse cargo. Então, essa é a dica de hoje. Não porque você está estudando para um cargo que seja maior, você vai estar conseguindo
arrematar todos os pontos específicos do cargo que seja menor. Até pela questão do nível de cobrança. Aqueles que aqui estudam, que estão aqui assistindo esse vídeo, sabem que carreiras de tribunais e carreiras policiais podem vir com o mesmo direito constitucional, podem vir com os mesmos tópicos a serem cobrados. Só que a gente sabe que na hora da prova, a abordagem do conteúdo ela vai ser totalmente diferente. Então é basicamente isso aí também. Às vezes você tem uma pegada mais jurisprudencial, mais doutrinária numa prova, abordando os aspectos constitucionais, e você tem uma outra abordagem, outra prova, abordando mais questões literárias, questões letra de lei. Então, o perfil de estudo para essas duas ocasiões, ele é um perfil diferente. Ele deve ser observado. Então, o que a gente tinha para falar hoje sobre essa conciliação dos editais é isso. Eu fiz uma análise. Esses dois editais, eles possuem uma similaridade de só 53%. Então, até a própria similaridade das questões, das disciplinas, ela não é favorável para aquele candidato que deseja fazer essas duas provas. Essa é a minha dica. Talvez seja uma luz no fundo do túnel para você que está inscrito nos dois certames e está em dúvida entre fazer os dois ou fazer um em detrimento do outro. Conte para nós aqui o que você vai fazer, se você vai fazer as duas provas, se você optou por uma ao invés da outra. Boa sorte na sua escolha. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos.